Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Estamos recebendo vocês aqui no nosso segundo webinário da tomada de subsídios sobre a norma de referência de reuso dos efluentes tratados. Eu gostaria de informar que nós vamos iniciar nosso evento dentro de alguns minutos, cerca de 5 minutos, e quero pedir a gentileza e a todos de fecharem suas câmeras, seus microfones, para que nós tenhamos o melhor evento possível, sem interrupções. Em breve começaremos. Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao segundo webinário da tomada de subsídios para a norma de referência sobre reuso dos efluentes sanitários tratados. Eu me chamo Tamires Lima, sou coordenadora aqui da Superintendência de Regulação de Saneamento Básico, da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, e vou moderar este evento. Este evento marca o início da coleta das contribuições da sociedade, é realizado pela ANA e tem como objetivo apresentar o processo de elaboração dessa norma citada, os procedimentos que vão ser adotados nessa tomada de subsídios e também colher contribuições dos participantes aqui presentes. Então, eu peço a todos que estão presentes que mantenham suas câmeras e microfones desligados no momento para o melhor funcionamento do evento. E eu quero agradecer a presença do coordenador de regulação de água e esgoto aqui da ANA, João Geraldo Ferreira Neto. Ele vai fazer uma apresentação, e nessa apresentação ele vai abordar a agenda regulatória da ANA, e quais são os temas que estão na agenda, as etapas de elaboração para as normas de referência, uma contextualização sobre a norma de referência de reuso dos efluentes sanitários tratados, que é a norma que está sendo colocada em pauta hoje, e algumas perguntas norteadoras
para essa tomada de subsídios. Então, João Geraldo, eu passo a palavra para você. Oi, Tamires. Obrigado. Vocês me escutam bem? Perfeitamente. Compartilhar minha apresentação. Me confirmem quando ela estiver no modo apresentação. Estamos vendo, João. Pessoal, muito boa tarde. Agradeço a participação, o aceite do nosso convite aqui para a gente poder estar recebendo as contribuições para essa tomada de subsídios. A gente está iniciando essa elaboração dessa norma de referência sobre reuso dos efluentes sanitários tratados dentro aqui da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Ela está sendo elaborada no âmbito da Superintendência de Regulação de Saneamento Básico, e dentro da superintendência, essa norma está sendo elaborada pela Coordenação de Regulação de Água e Esgoto, no qual eu hoje sou o atual coordenador. Minha equipe também está participando aqui desse webinário, então, a qualquer momento, se alguém quiser complementar alguma fala, um detalhamento que eu não coloquei, fiquem à vontade aí, o pessoal da minha equipe. Então, primeiramente, eu vou falar um pouco da agenda regulatória da ANA. A gente já tem uma agenda aprovada para os anos 2025, 2026. Ela tem vários eixos temáticos, né? São 9 eixos, né? E hoje a gente vai tratar apenas do eixo saneamento básico, onde se encontram as normas que estão sobre a responsabilidade da SSB, né? Superintendência de Regulação de Saneamento Básico. E aí estou agora mostrando na tela todas as normas que estão previstas aí para serem publicadas no ano de 2025 e 2026, né? Hoje a gente está falando da norma número 9.2, né? Aí do eixo saneamento básico, ela que vai estabelecer uma referência aí para o reuso de efluentes de esgoto sanitário tratado. Também, dentro da nossa coordenação, estamos em paralelo desenvolvendo a norma sobre redução progressiva e controle das perdas de água. No mês passado, a gente, inclusive, já fez 2 webinários, já concluímos também a fase de coleta das contribuições da tomada de subsídios dessa norma, né? E essa norma que a gente inicia essa elaboração, que é a de reuso de efluente de esgoto sanitário tratado, ela tem previsão de conclusão aí até o segundo semestre de 2026, só que nós temos a pretensão de publicar antes, até primeiro semestre de 2026. Então, talvez a gente adiante essa previsão que existe aí para essa norma de reuso. Provavelmente a norma de perdas também, sobre redução progressiva e controle de perdas, a gente também consiga cumprir esse prazo para o segundo semestre de 2025. Bom, a gente tem um processo definido aqui dentro da agência para fazer as normas de referência, e tudo começa com a análise de impacto regulatório, né? Esse impacto regulatório, a gente já iniciou as discussões, tanto que com essas discussões foi possível a gente formular um problema regulatório preliminar e também algumas perguntas norteadoras em cima dessas conversas iniciais, e com isso a gente está abrindo aí essa tomada de subsídios que começou já tem umas 2 semanas, né, pelo sistema de participação social da ANA, onde as pessoas já puderam contribuir aí com essa tomada de subsídios por escrito, né? Ontem a gente realizou o primeiro webinário sobre essa tomada de subsídios da norma,
e foi com a participação dos prestadores de serviço e das agências reguladoras infranacionais, e hoje a gente está fazendo essa tomada de subsídios com o público em geral. Então, qualquer um que, que puder e estiver disposto a fazer essa contribuição, a gente vai ouvi-los, né, e internalizar essas contribuições para a gente poder concluir essa parte de análise de impacto regulatório. Depois que concluída a tomada de subsídios, a gente vai fazer análise dessas contribuições e definir alternativas que sejam viáveis para a gente executar essa norma, e faremos isso dentro de um relatório de análise de impacto regulatório, que vai vir junto já com uma proposta de minuta de norma. E esses dois documentos, em seguida, eles irão para uma consulta pública, né? E essa consulta pública, a sociedade em geral também pode contribuir em relação aos artigos, aos dispositivos que estão presentes na minuta, e em relação também ao relatório de análise de impacto regulatório. Durante o período de consulta pública, a gente costuma também realizar uma audiência pública, que aí é possível também as pessoas fazerem uma contribuição oral sobre os ajustes, as modificações que entendem ser necessárias em função da minuta de norma que já estará nessa consulta pública, que a gente abre no mínimo 45 dias para essa consulta pública, e nesse período a gente faz essa audiência pública. Depois de analisado e recebido essas contribuições da consulta pública e audiência, a gente faz uma análise individual de cada contribuição, a gente faz uma verificação se ela pode ser acatada, se é parcialmente acatada, ou se não será acatada, ou ainda se está fora do objeto ou não aplicável, porque muitas vezes a contribuição ela não pede um ajuste, um detalhamento, mas ela faz um comentário sobre a norma, né, mas não chega a fazer uma proposta de alteração. Então, a gente faz todas essas respostas à consulta e à audiência dentro do relatório de avaliação das contribuições, que é o RAC, e esse RAC consta também uma minuta de norma com os ajustes após as contribuições. Pedi aí para o Sérgio e para o André da minha equipe ver se tem algum microfone ligado. Porque fica um ruído e me atrapalha um pouco. Bom, e esse relatório de avaliação das contribuições, com a minuta ajustada, segue para uma avaliação jurídica, onde é verificado se é possível votar essa proposta, né, da forma como a equipe técnica da Coordenação de Regulação de Água e Esgoto propôs. Então, a gente encaminha isso para a nossa avaliação jurídica e, aprovado pela jurídica, isso segue para a deliberação da DIREC, que é a diretoria colegiada da ANA. E a diretoria ela pode, inclusive, propor novos ajustes, além daqueles que já existiram nesse processo entre a consulta pública e o relatório de avaliação das contribuições, e só então a gente publica essa norma de referência. Então, a gente espera que esse processo que eu comentei, que estão nesses quadrinhos brancos, se conclua até o primeiro semestre agora de 2026. E os dois azuis, os dois quadrinhos azuis, significa o pós, a pós-publicação aí da norma, que a gente elabora um manual orientativo que é direcionado mais para as agências reguladoras infranacionais, para que elas consigam cumprir os requisitos necessários para poder se confirmar a adesão à norma de referência, né? Esse manual orientativo ele é bem mais detalhado do que a norma.
é possível a gente apresentar exemplos, eh, orientações mais detalhadas, e então todas as normas que a gente vem publicando segue dessa etapa de construção desse manual orientativo. E por fim, a gente também executa um, um aplicativo dentro do módulo SASB. O SASB é o Sistema de Acompanhamento das Normas do Saneamento Básico, né? Então, é um módulo que a gente usa, inclusive, para coletar as informações e documentos necessários para que a gente possa fazer essa avaliação de, de que se está atendendo os requisitos da norma ou não. Então, todas as normas também têm cumprido esse rito, concluindo aí com um sistema de acompanhamento de implementação da norma por meio da coleta dos documentos necessários para avaliação dos requisitos. Passo agora aqui para as atribuições legais, né? A ANA tem como atribuição legal, que consta na Lei 9984 de 2000, que é a lei de criação da ANA, que foi alterada pela 14026 de 2020, e veio com essa alteração uma nova competência para a ANA instituir normas de referência. E dentro lá do artigo 4º-A, ela pede que a ANA faça algumas normas de referência. Então, essa de reuso, ela consta aí dentro do parágrafo 1º do inciso 9º, que a ANA deve fazer uma norma sobre reuso dos efluentes sanitários tratados em conformidade com as normas ambientais e de saúde pública. Então, a gente está fazendo essa análise de impacto regulatório, só que a gente já tem esse compromisso de elaborar essa norma. A gente, dentro da análise de impacto regulatório, a gente tem uma das alternativas que é não fazer absolutamente nada, né? Só que, por força dessa atribuição legal, a gente acaba usando essa alternativa apenas como comparação, né? Em relação às outras alternativas que exigem complexidades variadas. Então, a gente está, nesse momento, coletando informações aí de todos vocês, justamente porque a gente quer montar um conjunto de alternativas para que a gente possa elaborar essa norma de referência. Aqui agora, nessa tela, eu trago algumas observações importantes que a gente já tem. Claro que essa norma de referência ela vai se limitar apenas ao reuso de efluentes sanitários de estações de tratamento de esgoto, né? E essa norma ela só se aplicará às entidades reguladoras e aos prestadores de serviços públicos de esgotamento sanitário. Por que que eu trouxe isso? Porque tem alguns dispositivos na Lei 11.445 de 2007, inclusive com alteração recente pela Lei 14.546 de 2023, que trouxe também um reuso não potável de águas cinzas, né, em edificações. Então, esse reuso de águas cinzas é um reuso que a gente entende que é feito no próprio lote da edificação, e esse efluente ele não é lançado em rede pública de esgotamento sanitário para que depois uma estação de tratamento de esgoto possa fazer esse reuso. Então, esse reuso interno, que a gente também entende que é uma espécie de reciclagem, né, que usa sem lançar isso na rede, não vai ser tratado nessa norma de referência, né? A lei 11.445, quando fala também desse reuso não potável de águas cinzas, ela fala que tem que ter um tratamento, né, que assegure a utilização segura, é, previamente à acumulação e ao uso na edificação, mas não se trata de uma estação de tratamento de esgoto dos serviços públicos de esgotamento sanitário, né? É um tratamento local dentro da edificação ou do cliente, né, que vai utilizar essa água de reuso. Então, a gente vai separar, em termos de atribuição, acredito eu que o Ministério da Cidade, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente, vão fazer depois uma regulamentação dessa questão de reuso não potável das águas cinzas, juntamente com o uso de
águas de chuva, né, as águas pluviais, que também consta nesse dispositivo da lei, o artigo 49A, que trouxe essa necessidade também de regulamentação. Bom, aqui, só para dar um panorama, a gente entende que uma dos atrativos do reuso, né, seria o alívio na demanda hídrica, né? A gente tem vários locais onde há uma escassez e isso poderia gerar novos negócios, né? Novas áreas para serem irrigadas, né? Com esse alívio de demanda hídrica. A gente entende também, por conta do esgoto já possuir matéria orgânica e mesmo tratado, ele pode ainda conter uma parcela ainda de matéria orgânica, dependendo da eficiência de tratamento. Então, a gente acredita que é possível também uma reciclagem de nutrientes, né? E consequente economia de insumos, né? Isso para uso na agricultura. A gente também entende que o reuso proporciona ampliação de áreas irrigadas, além de recuperação de áreas improdutivas ou degradadas, e cria oportunidades aí de natureza econômica, ambiental e social. E a gente entende que em situações de escassez hídrica, né, de acentuar escassez hídrica, o reuso passa a ser uma necessidade, né? Então a gente vai precisar aí tratar de alguma forma como que a gente trata esse reuso aonde tem um ambiente de escassez e onde há uma quantidade abundante aí de mananciais que talvez o reuso não seja uma opção. A gente tem já alguns regulamentos dentro aí do governo federal, e eu cito aí um dos principais, que é a resolução CNRH número 54 de 2005, né? Ela já traz aos tipos, né, as modalidades de reuso não potável de água, e aí trata aí de reuso não potável urbano, agrícola e florestal, ambiental, industrial e para aquicultura. A gente entende que essa norma provavelmente vai ir nessa direção de tratar de reuso não potável, né? Alguns países tratam o reuso potável, né? Só que a gente entende que a gente não tem um amparo ainda na legislação que permita avançar nesse reuso potável. Então, muito provavelmente a gente vai caminhar para reuso não potável. Aqui eu apresento para vocês um problema regulatório preliminar que foi discutido, né, que seria o baixo nível de reuso de efluentes sanitários tratados no Brasil e as perguntas que a gente formulou para que possam ser norteadoras aí das contribuições da sociedade, dos titulares, do poder público, usuários, agências reguladoras, prestadores de serviço. Então, a gente pede, inclusive nesse webinário, que vocês possam aí responder uma ou mais perguntas dessas que a gente havia formulado. Então, a gente pergunta se possui alguma sugestão para a melhoria do problema regulatório a ser tratado, quais são os pontos mais importantes no contexto de reuso dos efluentes sanitários tratados que essa norma de referência deve abordar, qual é o papel das entidades reguladoras infranacionais, considerando o contexto da norma de referência de reuso dos efluentes sanitários tratados, até porque essas entidades vão precisar se relacionar com os órgãos de recursos hídricos, com os órgãos de meio ambiente. Então, a gente precisa também esclarecer um pouco qual que seria esse papel das entidades reguladoras infranacionais. No âmbito da abrangência da norma e diante do atual ambiente regulatório do país acerca de reuso de efluentes sanitários tratados, quais são as garantias que são pré-requisitos para que os prestadores de serviço de saneamento efetivamente invistam nesse setor? Então, apesar de a gente ter várias estações de tratamento em operação, a gente percebe que o reuso ainda não é uma prática consolidada no nosso país. Então, a gente
entende também que há necessidade de definição de algumas garantias para os prestadores. Como o titular do serviço público pode induzir o potencial de reuso em sua região, né? O titular aqui, ele pode ser o prestador direto, mas ele também pode ter uma prestação contratualizada e como ele pode atuar nesse Pode cenário, sair, né? Gabriel. Obrigado. Se quiser assistir. Acho que tem mais um microfone aberto. Para já. A pergunta 6 é se a norma de referência deve considerar peculiaridades locais e regionais, né? Aqui a gente até já ouviu comentários sobre uma possível lista de parâmetros, se haveria necessidade de definir isso. Talvez isso seja só uma atribuição da área ambiental, então a gente também gostaria de saber se vocês consideram alguma peculiaridade local e regional que deve ser considerada na norma. Pergunta 7, de que forma a norma poderia incentivar o interesse dos potenciais consumidores de efluentes sanitários tratados, né? A gente até entende que uma das causas desse problema regulatório é a distância do centro consumidor em relação à estação de tratamento de esgoto. Então, possivelmente a gente vai ter um raio de atuação aí desses consumidores que vão ter que estar próximos à estação de tratamento de esgoto para poder ter essa viabilidade, porque senão você começa a ter investimentos muito altos em adutoras, e isso poderia reduzir aí o potencial de utilização desse reuso. Pergunta 8, em virtude da obrigação estabelecida pelo artigo 10A, inciso 1º da Lei 11.445 de 2007, que foi incluído recentemente pela Lei 14.026 de 2020, que requer a definição de metas de reuso de efluentes sanitários nos contratos vinculados à prestação do serviço público de saneamento básico. A norma de referência poderia impor a obrigatoriedade de estudos prévios de viabilidade técnica e econômica para o aproveitamento do efluente sanitário tratado, tanto para as novas estações de tratamento como para as existentes. Tem lá na lei a definição de que há a necessidade de criação de metas de reuso. A gente visualiza que isso seria implementado mediante estudo de viabilidade técnica, né? Então a gente gostaria de consultá-los aí para saber se a gente poderia obrigar esses estudos de viabilidade técnica e econômica das estações de tratamento de esgoto, né? Não só aquelas existentes, mas aquelas que estão ainda em projeto. Pergunta 9, com relação às tecnologias aplicadas para o tratamento de efluentes sanitários, visando o reuso, a norma de referência deve contemplar pré-requisitos mínimos para garantir viabilidade técnica, econômica e operacional das plantas, né? Aqui, entenda como sendo o centro consumidor, né? Se a gente precisa ter algum pré-requisito mínimo para que essas plantas possam operar. Em complemento, no que tange ao controle da operação das plantas, quais peculiaridades a norma deve dar destaque visando garantir a qualidade necessária ao efluente para reuso? Então, temos mais 4 perguntas. A 10ª, a gente gostaria de saber quais eventuais conflitos de interesse que pode haver na questão do reuso, né? A gente cita o exemplo aí da questão do proprietário desse efluente líquido, né? Se é o prestador, se é o titular, se é o poder público. Essa norma de referência deve estar atenta, tendo visto os diversos atores envolvidos no reuso de efluentes sanitários tratados, né? Então, a gente precisa saber, né, se dentro do serviço público, né, de esgotamento sanitário, qual que seria essa questão de titularidade em relação a essa água de reuso. A pergunta 11, especificamente em relação à outorga para o lançamento de efluentes em corpos hídricos, a norma de referência deve estar atenta a quais eventuais conflitos, né? Nós temos outorga hoje para lançamento de efluentes, né? E com a água de reuso, nós vamos
tendo uma diminuição aí nesse lançamento de efluentes. Então, isso pode ter impactos relacionados à outorga. Pergunta 12. Nas regiões em que a disponibilidade hídrica não se constitui um fator determinante para o reuso de efluentes sanitários, a norma de referência deve conter quais ponderações? Então, a gente entende que há aí uma potencial competitividade entre essa água de reuso e a água do abastecimento público de água potável, né? Então, há uma situação onde há uma grande oferta de água, se a gente deveria tratar alguma situação nessa norma de referência. E, por fim, a gente gostaria de saber se a norma de referência deve abordar aspectos sobre segurança envolvida na produção, distribuição e consumo de efluentes sanitários tratados, né? Se a gente deveria abordar riscos potenciais para tanto os trabalhadores quanto para o consumidor final, se a gente deveria também entrar nesse aspecto. Bom, agradeço aí a paciência de vocês de me ouvirem, e eu peço para que vocês possam agora nos ajudar aí contribuindo com algumas experiências e opiniões dos senhores e senhoras para que a gente possa avançar nessa norma de referência. Então, esse momento é um momento que a ANA tem de escuta da sociedade, e a gente precisa saber o que é a necessidade do público aí para que a gente possa fazer um bom encaminhamento na elaboração dessa norma de referência. Bom, aí devolvo a palavra da Tamires para que ela possa aí organizar as inscrições e as contribuições que vão se seguir. Obrigado. Obrigada, João, por explicar aí como que funciona todo o procedimento para fazermos uma norma. Pessoal, agora a gente vai passar para a etapa da colheita das contribuições dos participantes deste evento. Então, as nossas contribuições vão ser manifestações orais. Cada participante tem até 5 minutos para fazer suas contribuições. Eu peço que os interessados cliquem nessa ferramenta aqui do Teams, chamada Levantar a Mão. Ela é o quarto ícone aqui em cima, depois de destaque, chat, pessoas, aí tem o Levantar a Mão. Então, os interessados em contribuírem, em trazerem uma outra perspectiva sobre essa norma, eu peço que cliquem neste ícone para iniciarmos essa parte de contribuições. E assim que vocês clicam, o Teams faz uma ordem automática e eu vou chamando vocês pela ordem que aparecer aqui, tá? Nós também podemos receber as contribuições pelo chat, quem preferir escrever pelo chat, fiquem à vontade, pode escrever, nós vamos receber também dessa maneira. E assim que eu chamá-los, peço que só abra a câmera e microfone para nós vermos e ouvirmos a pessoa que está contribuindo. Então, já temos algumas pessoas interessadas, eu vou chamar para começar o Ronaldo Augusto. Ronaldo, pode abrir sua câmera e microfone, por favor. Boa tarde aí a todos. É uma pergunta rápida, é só uma questão que me ocorreu aqui, que a gente tem estações de tratamento de esgoto projetadas já aí com um horizonte de população que, por si só, já são difíceis de serem alcançados, uma vez que o crescimento demográfico previsto quando dos projetos da maior parte das ETs que estão em operação não se concretizaram. E também não havia essa expectativa de reuso, de reutilização de água. Então, elas foram dimensionadas para uma capacidade, uma vazão de uma população que não se realizou, e além disso, agora com a possibilidade de termos metas de reuso. Então, sabendo que determinadas agências reguladoras consideram a ociosidade de ETAs e ETs como uma questão a ser
penalizado, de certa maneira, o prestador por um investimento que ele fez acima do que talvez pudesse ter sido. Eu peço muita atenção de que essa questão de reuso de água não venha a ser outro dificultador para que a gente consiga mostrar que as ETs estão na capacidade para a qual foram projetadas e não sejam consideradas capacidade ociosas. Tá? É um pedido que isso seja pensado de modo que não haja um prejuízo aí em relação à avaliação da capacidade de operação das ETs. Obrigado. Obrigada, Ronaldo, pela sua contribuição. Temos um próximo interessado aqui, é o senhor Sérgio Macedo. Pode abrir sua câmera e microfone, Sérgio. Boa tarde a todos. Eu tenho algumas dúvidas, questionamentos, né? A primeira é, imagine um reuso agrícola. Como ficaria esse reuso no período de chuvas? Porque, em tese, você não precisaria mais desse efluente, mesmo que tratado. Então, como eu trabalho no órgão ambiental, então o licenciamento, como ficaria o licenciamento ambiental? Que você licenciaria para duas situações. Imagine que ele está lançando efluente tratado num corpo d'água e, no período de seca, você tiraria uma parte desse efluente para fazer o reuso e depois, na chuva, voltaria a lançar. Mas tem que ter alguma coisa falando na norma sobre essas situações. A outra, eu não entendi com relação ao outorga, se essa norma ela vai tratar de outorga de lançamento ou não. Não entendi o comentário que o colega fez. Porque qual é a nossa preocupação aqui no Nordeste brasileiro? É que os nossos corpos hídricos, boa parte eles são secos durante o período de seca, né? Então, não tem água. Então, como outorgar, por exemplo, um lançamento de esgoto tratado num corpo hídrico intermitente que tem 6 meses, no mínimo, por ano, ele não tem água, né? Então, isso é uma complicação. A outra é se realmente vai se tratar da característica de qualidade desse efluente tratado nessa norma para os usos específicos, né? Porque eu acho que entra um pouco no CONAMA, né? Tem que ver isso aí, se realmente a gente vai tratar ou não de qualidade dos efluentes para os vários usos, né? Inclusive, um dos que nos preocupa é o uso na irrigação para culturas que são consumidas cruas. Então, isso tem que ter muito cuidado. No momento, são esses questionamentos. Obrigada, Sérgio. Nós vamos passar agora para o próximo inscrito, o senhor Tadeu Malheiros. Boa tarde a todos. Peraí, deixa eu me achar aqui, só um minutinho, Tamires. Bem legal vocês estarem trazendo esse tema da nossa oportunidade. Acho que são só duas contribuições. Eu acho que o primeiro era a norma diferenciar bem o que são novas estações. Eu acho que tem que ter uma regra, e as estações já existentes. Eu acho que tem que ter outra regra, porque eu acho que são casos bem diferentes e precisam estar bem claros na norma como lidar com as duas situações. E a segunda contribuição, eu acho que também a norma poderia dialogar um pouco mais com alguns outros instrumentos normativos, principalmente, por exemplo, com o plano de bacias, pensando essa questão de como é que o reuso de água vai impactar, seja lá a demanda hídrica e todo o balanço dentro das bacias, o código de obras dos municípios, por exemplo, para as novas construções, como é que elas vão estar preparadas para, por exemplo, o reuso de água na parte urbana, financiamentos e etc. Eu tive recentemente, só contribuindo, talvez pudesse ajudar vocês também, Tamires, aí nesse momento, eu tive esse mês passado, na Itália, em Milão, eles têm já um sistema com mais de 20 anos de funcionamento de reuso de água para agricultura periurbana.
é uma empresa, a empresa é grande, já está operando, tem monitoramento, pessoal bem capacitado. Eles estão recentemente com algumas alterações da normativa europeia. Talvez vocês pudessem dar uma olhada também nesse processo, porque é bem recente, tanto a normativa europeia, o que está vindo de novo de cobrança ou de estabelecimento, pode ajudar nesse momento que vocês estão montando esse material. E o segundo, obviamente, é essa experiência de 20 anos. Eu visitei várias também nos Estados Unidos, eles já têm várias operando, com sistema já em área rural, com área urbana já recebendo material, água de reuso. Então, também aí tem já uma experiência longa, não sei, é só uma sugestão que a Ana deu uma observada também com o que já está acontecendo. Era isso, obrigado, Tamires. Obrigada, Tadeu. Temos agora a próxima inscrita, senhora Fabiola de Souza. Pode abrir sua câmera e microfone, Fabiola. Boa tarde a todos. Eu moro em Manaus, né, no Amazonas. A minha questão é sobre essa norma. Está conseguindo me ouvir? Estamos. Sim, sim. Estamos sim. A minha questão é sobre o item 6, né? A norma deve considerar quais peculiaridades locais e regionais. Aí a minha dúvida seria, aqui no Amazonas, as cidades elas são bem distantes uma da outra, né? Não é como a maioria dos estados que abrange a região metropolitana bem próximo. E também, segundo o Trata Brasil, a gente tem um índice muito baixo da questão do saneamento básico, né? E Manaus ela ficou no 6º lugar do ranking das 20 piores municípios do saneamento em 2024. Aí, do norte, teve 7 municípios que também ficou entre esses piores municípios. A minha questão é se essa norma ela vai contemplar essa questão também da localidade, né, de distância, em relação a a questão do tratamento, do saneamento, né, desse tratamento desse efluente sanitário, e dos municípios que são bem distantes em relação à região metropolitana de Manaus. Aí a minha dúvida é nessa questão, e também sobre o segundo item, né, quais os pontos mais importantes no contexto de reuso de efluentes sanitários tratados, né, aí que a norma deve abordar. Seria interessante que essa norma tivesse algum instrumento, uma ferramenta de avaliação de risco também, para garantir a segurança, né, e a sustentabilidade do uso. E também seria interessante essa norma contemplar a gestão de risco relacionada ao uso de água de reuso, né, incluindo a gestão de risco microbiológico e proteção da saúde humana e do meio ambiente, como acho que o colega anterior também acabou de falar também desse assunto. É isso, minha contribuição. Obrigada, Fabiola, pela sua contribuição. O próximo a falar é o senhor Bruno Fukazawa. Opa, bom, boa tarde, pessoal. Eu tenho 4 pontos aqui que eu, até resgatando o que acabaram de falar aí, eu pensando primeiro na parte da demanda, ou de incentivar o potencial de reuso, né? Se a gente pensar que o potencial, na verdade, não é gerado pelo produtor, e sim pelo que está em volta, indústrias, agricultura, pensando em reuso não potável, né? Como isso entraria, né? Porque o reuso, ele se vale pela demanda que existe ali. A gente não vai criar uma demanda nova, a não ser que haja um planejamento de longo prazo que leve em conta isso, seja para a indústria, seja na localização, né, das ETs em relação das existentes ou das novas em relação aos potenciais usuários, né? Acho que esse é um ponto importante para o reuso não ser uma casualidade. Por acaso eu tenho aqui um gerador uma oferta de reuso perto de um potencial usuário, né? Que acaba, quando não há planejamento, acaba ficando à mercê disso ou de adutoras muito longas. E até pensando em adutoras muito longas, um tema que a gente se depara trabalhando com o projeto
é o que levantaram também das outorgas, mas não só de ter um instrumento de gestão de recursos hídricos, mas até quando tem transposição de bacias, né? Dependendo da distância do ponto de produção para o ponto de uso, você vai estar tirando água de uma bacia efetivamente levando para outra, e ainda em casos de regiões com corpos d'água intermitentes, isso fica mais grave, né? Acho que isso é um ponto que eu não sei se está exatamente sendo lidado aqui, nos 13 pontos, né, que foram levantados. Um que eu penso também é dos padrões de qualidade da água, que vários estados, até alguns municípios já têm, né, historicamente foram fazendo com diferentes configurações, não só com diferentes parâmetros e valores permitidos, mas diferentes arranjos, né? Aqui em São Paulo tem aquela questão do tipo, né? Tipo A e B, de acordo com a restrição, no Ceará é outro, Minas Gerais é outro, enfim. Como que a norma, se ela lidar com a questão da qualidade, como é que ela vai trabalhar com o que já existe, né? Se vai retroagir, se vai, não vai. Os que já foram projetados com uma ideia, né? Ou com uma tecnologia que estava baseada num determinado padrão, se isso vai se sobrepor. E um ponto, e aí, que é mais válido para o reuso potável, que é o que a gente lida lá no CIRRA, lá na USP, é a questão de resistência pelos usuários, que a gente sabe que existe também para reuso não potável. Isso, de alguma maneira, essa questão que tem a ver com análise de riscos também, percepção de risco, se isso vai ser abordado também, porque o usuário, não só ele precisa ter a demanda, mas ele precisa aceitar a água de reuso. Ainda tem aquele efeito ECA, né, efeito Yuck, que o pessoal chama na literatura, e se isso também vai estar abordado, que eu acho que é um ponto bastante importante. Né? Que a gente sabe que em termos de tecnologia, produção de água de reuso não é um desafio, mas custos e aceitação por conta dos usuários, ou dos potenciais usuários, pode ser uma barreira. Esses eram os pontos aí que eu queria trazer. Obrigado. Obrigada, Bruno. Acho que o Tadeu quer falar também. Tadeu Malheiros, pode abrir sua câmera e microfone. Desculpa, eu já tinha falado, era só para complementar e acho que ajudando também. Recentemente a gente também estava discutindo essa questão do reuso, e eu não vi na apresentação que foi feita a questão do reuso direto e indireto. Não sei se a norma vai tratar isso. Em alguns casos, a gente tem visto que às vezes o reuso indireto poderia ser uma alternativa a ser flexibilizada em alguns casos, quer dizer, lançamento disso de volta no rio, com aproveitamento, digamos, muito próximo, e aí você teria regras a ser pensado nesse reuso indireto, que hoje tem uma normativa um pouco diferente. Acho que é um aspecto importante a ser pensado também na normativa. Obrigado, Tamiris. Obrigada, Tadeu. Temos mais alguém interessado em falar, em contribuir com a elaboração da norma de referência sobre reuso de efluentes tratados? Temos o senhor Gerson, do IGAN, eu acredito. Pode abrir a câmera e microfone, Gerson? Boa tarde a todos, boa tarde, Tamires. Esse webinar é um evento muito importante, né, com esse tema do reuso. Aqui em Minas Gerais, nós já temos, né, uma norma que regulamenta o reuso, é uma deliberação normativa, foi publicada em 2020. E eu queria saber, diante da apresentação de vocês, né, das discussões aí iniciadas, qual que é a aderência, né, da norma federal com as normas estaduais já existentes? Porque a gente sabe que já tem estados que têm essa regulamentação, né, e como que seria essa, agora uma publicação do órgão, né, da ANA, qual que seria essa aderência com essas normas já existentes? Obrigada, Gerson. Mais alguém interessado em falar? Lembramos que podem escrever também suas contribuições no chat, deixar registrado, e as demais contribuições podem ser cadastradas no nosso sistema de participação social da ANA, na tomada de subsídios número 4 de 2025, que vai estar aberta ao público até às 6 horas do dia 14 de maio de 2025. O link, eu acho que já está no chat, se eu não me engano, ou se não tiver, eu peço que a equipe da Quais... Tá ótimo, Regina, Já está no obrigada. chat. O link está no chat, então podem acessar a nossa plataforma de participação social pelo chat. Então, já que por agora não temos pessoas interessadas em falar, vamos prosseguir para a próxima parte do nosso evento.
E eu quero passar a palavra ao representante do consórcio Sigla Sul, Engecorpes e AEPA, que está apoiando a Ana na elaboração dessa norma de referência. Estamos comentando aqui. Ele vai comentar sobre os destaques, sobre as contribuições que já foram feitas aqui agora. Então, eu quero chamar o senhor Cristiano Niciura. Obrigado, Tamires. Boa tarde a todos, pessoal. Bom, queria inicialmente mencionar aí que fiquei bastante contente aí com as contribuições de todos aí, estados diversos, né? A gente teve o pessoal do Norte, de Minas, enfim, do Nordeste também, e mencionar também que as contribuições até diferentes, né, dos questionamentos iniciais aí também vão auxiliar de modo bem enfim, robusto aí, né, a elaboração da minuta da NR, tá? Então, fica aí os agradecimentos aí da equipe toda aqui, tá? Eu vou passar rapidamente aqui só para comentários gerais, né, sobre as contribuições, né, para destacar alguns pontos, né? Eu acho que a menção aí do Ronaldo Gonçalves da Copasa é bastante importante, né? A consideração na norma, né, na redação da norma, de considerar as ETs existentes que estão trabalhando abaixo da capacidade, né, em função da toda a mudança que teve aí nas demandas, né, de água e, consequentemente, de esgoto que está chegando nas ETs, e até mesmo as estações em que não foi previsto o reuso, né? Então, uma norma deve ter esse cuidado adicional, né? Principalmente para evitar aí uma penalização adicional, né, a mais aí pelas ETs terem certo grau de ociosidade e que o tema reuso não seja um outro instrumento para que haja aí prejuízo na avaliação das estações, tá? Muito obrigado, Ronaldo. O Sérgio Macedo lembrou bem aí da questão do reuso agrícola, né? Principalmente nas regiões, né, no período de estiagem, né, ou seja, períodos que haverá consumo dessa água de reuso e outros não, né? Também mencionou como que ficaria o licenciamento nessas situações. Seria interessante que a norma abordasse esse tema, tá? Mencionou ainda a questão da outorga, que ele ficou em dúvida, mostrou a preocupação dele, né, principalmente com a região aí do Nordeste, em que há estiagem, como que ficaria esse conflito aí com a questão da outorga, tá? E ficou a dúvida ainda se realmente o tema qualidade do efluente, né, para o reuso será abordado pela norma, tá? Muito obrigado, Sérgio, também pelas contribuições. O Tadeu Malheiros, da USP, mencionou sobre a importância da norma considerar a diferença entre as ETs, né, as exigências para as ETs existentes e as novas. Bem lembrado, Tadeu, acho que a grande maioria das ETs existentes realmente não foram projetadas, né, e preparadas para uma instalação de reuso, então há de se ter os cuidados necessários nesse sentido também. Mencionou que é necessário dialogar um pouco mais com outros instrumentos normativos, como os planos de bacias, também é bem lembrado. Como que a questão do reuso vai impactar, né, essas relações com outras normativas, código de obras, os financiamentos necessários ou existentes, enfim, pontos a serem lembrados, tá, na elaboração da minuta. Aí deu alguns exemplos de casos, né, em Milão, na Itália, em que há mais de 20 anos já ocorre o reuso, e nos Estados Unidos também, tá? Nesse trabalho específico, Tadeu, também estão sendo estudados aí alguns casos específicos das experiências internacionais, nacionais, então acho que essa lembrança sua aí também pode ser importante aí para a avaliação e para as ponderações na redação. E complementou ainda sobre a questão do reuso direto e indireto, tá? Se a ANR vai tratar esse tema também. Aí a Fabíola mencionou, né, uma dos nossos questionamentos aí prévios era a questão das particularidades locais, regionais, etc. Ela lembrou muito bem que lá em Manaus, por exemplo, as cidades são muito distantes uma das outras, né? O baixo índice de atendimento também pode ser um dificultador. Então,
tem que haver essa ponderação adicional nesses casos. Mencionou se a NR deve ter ferramentas de avaliação de risco e sustentabilidade, gestão de risco microbiológico, saúde humana e meio ambiente. Muito bem destacado também, tá? O Bruno Fucassal, da CIRRA, né, também teve as considerações aí importantes, lembrando um ponto bem importante, né, na avaliação econômica aí, que o potencial de reuso ele é gerado pelos consumidores, né? Então, a norma tem que se atentar a esse fato também, que o reuso se vale pela demanda, tá? Por exemplo, a necessidade de adutoras longas tem que ser muito bem avaliada, porque pode até inviabilizar aí a instalação de uma EPAR, né, uma estação produtora. Comentou sobre a transposição de bacias, né, principalmente em corpos d'água intermitentes, tem que ser lembrado. Padrões de qualidade, né, ressaltou aí, como o nosso colega anterior já tinha dito, né, que vários estados já têm, né, como que a ANR vai lidar com as restrições ou normativas já existentes, né. O que já foi projetado, o que já foi previsto como padrão, se vai haver sobreposição aí de restrições, tá? E a questão da resistência dos usuários, tá? É bem lembrado também, é um tema que está até em uma das questões aí das menções prévias aí mencionadas pelo João Geraldo, se a NR também pode trabalhar nesse sentido aí, né, de tentar incentivar aí o trabalho, né, da resistência dos usuários finais, né? E o Gerson do IGAN voltou a destacar também aí, né, que Minas já tem, né, a norma, foi divulgada em 2020, e esse eventual conflito ou aderência, tá, que a norma nacional pode ter com as estaduais ou até mesmo municipais, tá? Então, acho que esse item específico aí, né, o eventual conflito entre as restrições nacionais e regionais, como que isso pode ser abordado na minuta da nova norma, tá? Em geral, acho que eram esses comentários, né, muito bem colocados, acho que serão bem importantes aí para a equipe do consórcio e da Ana que está montando a minuta, enfim, todas elas serão consideradas, então, na elaboração dessa minuta inicial. Bem, Tamires, obrigado, hein? Eu que agradeço, Cristiano, pela contribuição. Eu gostaria de saber se temos mais interessados ou interessadas para participarem neste momento. Bem, acredito que não temos, né? Ninguém manifestou mais a vontade de falar. João, você quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Eu só quero agradecer realmente a participação, foi muito importante ouvi-los, né? E ressalto ainda que a gente tem até o dia 14 de maio, temos aí mais uma semana com a nossa participação social aberta lá no site da Ana, né? O link está no chat. Peço que vocês divulguem essa participação social para que a gente possa ter várias contribuições e realmente ter aí uma solução para que esse baixo índice não se perpetue. Porque a gente entende que reuso é uma necessidade, só que por vários motivos essa atividade não está sendo bem desenvolvida no Brasil. A gente tem vários entraves que já identificamos, mas a gente quer que vocês também contribuam para que a gente possa minimamente conseguir dar soluções para essas causas de baixo nível de reuso no nosso país, né? Bom, eu acho que a gente pode encerrar. Então, Tamires, mais uma vez agradeço a participação de todos. Obrigada, João.
Apenas reforçando, pessoal, o convite, eventuais contribuições adicionais, elas podem ser cadastradas no nosso sistema de participação da ANA, na tomada de subsídios número 4 de 2025, que está aberta ao público até às 18 horas do dia 14 de maio. O link está no chat do Teams, então nós pedimos que vocês reforcem essas contribuições lá no sistema de participação e que escrevam outras contribuições que porventura existirem. E já partindo para o encerramento do nosso webinário, eu quero agradecer a todos que estão presentes, que nos prestigiaram aqui, aos que contribuíram, perguntaram. Agradeço ao coordenador de regulação de água e esgoto da ANA, o senhor João Geraldo, e agradeço também ao representante do consórcio Circulação Engecorpes e AEPA, o senhor Cristiano Missiura, pela presença e pela explanação. E agora encerramos o segundo webinário da tomada de subsídios para a norma de referência sobre reuso dos efluentes sanitários tratados. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos. Tchau, obrigado.